minha paixão. Apesar de ser um negócio, de eu ser bom naquilo. E aí a minha esposa, que eu tenho poucas oportunidades de tê-la aqui comigo, mas é a primeira vez que eu faço uma palestra no Meu Sucesso, e ela está logo ali. Não sei se vocês vão ver ela ou não, mas eu fico muito feliz porque ela me deu a grande sacada. Ela falou assim, Érico, você não para de falar de empreendedorismo, você fala com o porteiro, com a minha mãe, com o seu irmão, você adora isso, por que você não ensina isso para as pessoas? E naquele momento eu falei, nossa, eu vou ensinar a fórmula que me deu sucesso. E eu fiz isso. E desde então eu não tenho me sentido tão completo quanto eu me sinto hoje. É muito interessante. Hoje em dia eu tenho vários estudos de caso de pessoas que lançaram, que usaram essa metodologia para lançar. E aqui no Meu Sucesso, eu quero mostrar 6 ingredientes dessa metodologia que se você aplicar nessa semana e se você estiver lançando o produto, as chances são que ele estatisticamente vai gerar resultado. Então vamos lá. Opa. Primeiro ingrediente, reciprocidade. Opa, nesse exato momento você vai falar assim, Érico, essa eu já sabia. Ou as chances são que muita gente sabe disso, mas poucas pessoas são o que eu chamo de M4 em reciprocidade. Existem 3 ou 4 níveis de você ser bom numa coisa. Quando você começa uma coisa, você começa sempre no M1, depois você vai no M4. Então o que é reciprocidade? Reciprocidade é o seguinte, quando você faz alguma coisa para alguém, genuinamente, esse alguém tende a fazer essa coisa, tende a retornar esse favor para você, e isso está pré-programado no cérebro do ser humano. Está programado lá. Então, o que acontece? Um cara resolveu testar isso. O cara chama Dennis Reagan e em 1970, olha só, ele fez um experimento. E esse experimento foi intitulado The Coca-Cola Experiment, o experimento da Coca-Cola. Basicamente, ele botava um monte de gente, mais ou menos igual essa galera aqui, numa sala e falava para eles que eles estavam apreciando arte. Na verdade, não estava não, era um experimento. E eles plantavam certos caras plantados ali, voluntários. E um desses caras saía da sala, eles ficaram muito tempo lá, eles saíam da sala, de repente ele voltava com 2 Coca-Colas. Chegava pro cara e falava assim, esse cara plantado falava assim, ó, é o seguinte, eu fui lá fora, comprei uma Coca-Cola para mim, achei que você também ia querer, você quer uma Coca-Cola? E dava Coca-Cola para ele, legal. Para algumas pessoas ele dava Coca-Cola, para outras pessoas ele não dava Coca-Cola. No final da apreciação de arte, né, daquela coisa, ele chegava pro cara e falava assim, o cara que era plantado, que comprou a Coca-Cola, falava assim, cara, eu tô vendendo aqui uma rifa, e quanto mais ingressos eu vender, eu ganho um prêmio, você quer comprar? E aí o cara comprava X tickets. E aí o que acontece? Eles tiravam todos os dados estatísticos e descobriram que a pessoa que recebia a Coca-Cola comprava o dobro de tickets da pessoa que não recebia a Coca-Cola. Reciprocidade, galera, funciona. Funciona mesmo. E eu vou falar um pouco de como, na talk passada do Meu Sucesso, eu falei como você aplica isso digitalmente. E como você pode aplicar isso no seu negócio digital? Dando alguma coisa de valor para o seu cliente. Digitalmente, uma das coisas que funciona melhor é informação. Informação de qualidade é muito bom, mas não é só informação não. Agora vocês querem, aqui eu vou dar uma dica avançada de reciprocidade, tá legal? Eu vou perguntar para a plateia, vocês querem uma dica avançada? Sim! Não, basicamente vocês estão ligados que eles iam falar assim de qualquer jeito. Eles não têm como falar não aqui, mas eles querem sim. Porque o que acontece? Será que reciprocidade tem validade? Será que quando você faz um favor para uma pessoa, aquele valor que você gera para a pessoa tem validade? Então eu vou pedir para a plateia levantar a mão. Quantos de vocês acham que reciprocidade tem validade? Isso é, você faz o favor agora, daqui a um tempo ninguém mais vai lembrar ou não vai dar valor. Quantos vocês acham que tem validade? Algumas pessoas levantaram. Quantos de vocês acham que não tem validade? Você faz uma coisa e a resposta é? Depende. Depende se você é o cara que faz o favor ou se você é o cara que recebeu o favor. Entender isso te leva um cara que aplica a reciprocidade nível 1 para o nível 4. Vou te dar um exemplo. Um cara que chama Francis Flynn achava que reciprocidade tinha valor. Isso é, se eu faço um favor para você, será que daqui a um tempo você vai lembrar daquele favor ou vai valorizar aquele favor? E ele pegou e fez um experimento, pegou numa aerolinha, uma companhia aérea lá nos Estados Unidos, pegou num lugar de customer service, né, de atendimento ao cliente, onde muita gente trocava turno. Então rolava muito favor entre eles. E aí pegou e fez todo mundo preencher um questionário. E o questionário falou assim, eu quero que você lista todos os favores que seus colegas já fizeram para você e todas as vezes que alguém fez favor para você. Então, quando você faz favor ou quando alguém fez favor para você, coloca a data aí e fala quanto aquilo significou para você, qual que é aquele valor para você.
Interessante, né? E as pessoas fizeram. Ele descobriu uma coisa, no momento, isso estatisticamente, gente, no momento que o favor é feito, Érico faz um favor para você, aquele favor, estatisticamente, claro, tem mais valor para você do que para mim. Então, quando você faz uma obra de caridade, por exemplo, para aquela pessoa tem muito mais valor para ela do que para mim. Quando eu dou uma promoção ou uma educação para o meu funcionário, eu estou fazendo um favor para ele, alguma coisa assim, tem mais valor para ele do que para mim, estatisticamente. Só que tem um problema. Quando o tempo passa, a pessoa que recebe o favor vai decaindo aquilo. Só que a pessoa que fez não esquece. O valor vai aumentando. Logo no momento, daqui a um tempo. Então, se você tem um funcionário e você fala assim, eu te tirei, você não tinha nada, e eu te tirei de tudo, e agora eu te dei educação, e daqui a 20 anos ele pede demissão, é normal. Porque para ele, estatisticamente, do jeito que está programado o cérebro dele, o favor diminuiu. E para você não. Se você tem esposa e você fala assim, nossa, agora eu vou fazer uma coisa super legal, eu vou levar ela para o melhor restaurante que ela quiser e, sei lá, faz uma coisa super boa. E às vezes a gente faz isso para as nossas esposas, para os nossos filhos. Vou levar para a Disney. E a gente espera que aquilo fique por muito tempo. Mas não fica. E se você é daquele tipo de pessoa que fala assim, desgraçado, e você devia lembrar daquele favor, a única coisa que você tem que lembrar é que você vai se comportar exatamente como ele, estatisticamente, quando alguém fizer um favor com você. E se alguém lembra dos seus pais, suas mães, vão saber que eles fizeram, quem é pai, quem é mãe, sabe quanta falta a gente troca. E aí você sabe que com o tempo passa, e eu acho que não tem noção. Às vezes a gente esquece um pouco de dar tanta atenção para as pessoas que mais fizeram favor para você. E o que isso tem a ver com o lançamento? E o que isso tem a ver com marketing digital? Tem a ver que a segunda coisa que você tem que ter... Opa, muito legal isso. Segunda coisa, eu aponto para a televisão, mas enfim, tem uma coisa ali que... A segunda coisa que você tem que ter é essa consistência. Não adianta você fazer uma coisa uma vez e você esperar que aquilo vai dar retorno para sempre. Isso é você ser M1, nível 1 em favor. Para a sua audiência em marketing digital, se você dá valor, não adianta dar valor agora e esperar que daqui a um mês eles vão esquecer. Eles estatisticamente vão esquecer. E você também esquece. Vocês estão entendendo? Você tem que ser consistente. É por isso que todo domingo eu publico um vídeo de valor no meu canal do YouTube. Porque eu estou dando valor. E dar valor, isso antes de você pedir. Se você der valor antes de você te pedir, lembra, experimento da Coca-Cola, galera. Vai aumentar em X vezes suas vendas. Logo, você tem que fazer. Se você tem um parceiro, se você quiser dar valor para esse parceiro, não adianta você programar de dar valor para ele agora e depois daqui a um ano esperar que ele vai esquecer naturalmente, é ser humano. Logo, consistência é super importante. Às vezes vem dos grandes lançamentos, as pessoas veem eu fazendo, alguns lançamentos que eu fiz bateram recordes brasileiros, o último bateu em 24 horas. Os 2 recordes brasileiros estão nessa sala agora, de lançamentos. Mas poucas pessoas sabem, e o recorde foi batido em 24 horas, mas poucas pessoas sabem do valor que foi gerado antes e da consistência. Isso aqui, gente, é bastidor. Isso aqui é bastidor. Então, assim, consistência é muito importante. Próxima coisa que é super importante, prova social. Se você faz isso antes de um lançamento, e lançamento, gente, é a hora que você faz uma oferta. Basicamente, lançamento é a hora que você faz uma oferta, no âmbito de vendas, digitalmente ou não, é a hora que você faz uma oferta. Prova social é super importante. Você vai ser influenciado por prova social, quer você queira ou não, quer você saiba ou não, quer você seja um doutor ou não. O que é prova social? É o seguinte, quando um ser humano não tem tempo ou não quer avaliar tudo que ele precisa avaliar para fazer uma decisão, ele vai procurar uma pista, um atalho para aquela decisão. Exemplo, eu hoje moro em Barcelona. Se você não conhece Barcelona, você está lá em Barcelona e você entra lá no El Nacional e lá tem 2 opções de restaurantes e você não sabe, primeira vez que você está lá, você não tem como avaliar qual que é o melhor, certo? Você não leu tudo, você não mora lá, não faz isso. Se um restaurante estiver cheio e o outro estiver simplesmente vazio, você vai tender estatisticamente a escolher o cheio. Vai entender. Porque aquele você fala é que você está tomando um atalho de decisão. E isso funciona mesmo que você entenda tudo de prova social. Funciona mesmo. Então, o que acontece? Um cara resolveu testar isso cientificamente. Ele foi num hotel.
E eu estou agora no hotel, agora aconteceu isso, é massa, quando você sabe esse experimento, toda vez você vai falar assim, são 4 palavras que você pode mudar no hotel e mudar completamente o resultado do hotel. O que ele fez? Toda vez que você chega no hotel, eles colocam aquela, devia ter trazido, né, Ju? Lembrar. Aquela plaquinha e fala assim, nossa, reutilize toda vez que as toalhas são lavadas e milhões de litros de água são desperdiçados, logo você deve reutilizar a toalha. Simplesmente assim. Aí o cara fez o seguinte, ele trocou e falou assim, ao invés de falar isso, ele falou assim, a maioria, e a maioria é importante, a maioria das pessoas que ficaram nesse hotel reutilizam as toalhas. Simples assim. Testou. 1 versus 8. E, gente, é puramente mensurável isso. Vocês estão entendendo? 26% a mais pessoas reutilizavam a toalha. Simplesmente assim. Vocês querem um exemplo disso em comercial, como foi feito, prova social? Com palavras. Sim ou não, galera? Sim. Legal, não sei se eles podiam falar assim, show de bola, estou só testando. Às vezes, enfim, acontece, ao vivo isso aqui. Não, e aí o que acontece? A maior escritora de infomercials que já existiu, ela fez um teste. Ela fez um teste, no final fazia aquele infomercial, aquela coisa meio Polishop e tal. No final tinha uma chamada para ação, e a chamada era alguma coisa do seguinte, os atendentes estão esperando, ligue já. Chamada número 1. E ela resolveu trocar 4 ou 5 palavras desse comercial. Fez o mesmo comercial e falou o seguinte, em vez de falar, os atendentes estão esperando, quando os atendentes estão esperando, você imagina, tem um cara lá esperando e ninguém na fila. Isso não é prova social. Restaurante vazio. Aí o que acontece? Ela chegou e falou assim, e ela fez isso com integridade, se os atendentes estiverem ocupados, liga de novo. Basicamente isso. Olha, galera, está na hora de comprar, liga aí, e se os atendentes estiverem ocupados, liga de novo. Explosão de venda. Por quê? Quando você faz isso, você projeta na mente do seu comprador atendentes ocupados. Ocupado, liga o gatilho da prova social. E é incrível isso. E explodiu de venda. Isso é um experimento clássico. Então, tá bom. Prova social funciona. Como é que eu faço isso no meu marketing digital, Érico? Alguns exemplos. Tá? Então é o seguinte, essa é uma página de captura, por exemplo. Eu testei isso, galera. Testei e retesto, e testo, e retesto. E estou testando isso nesse exato momento e continua ganhando. O que acontece? Aqui a gente está fazendo uma oferta, isso pode ser qualquer oferta. Olha, essa uma sacada aumenta pra caramba. Simplesmente tem um botão aqui onde você quer ação. Embaixo tem o quê? Meu canal do YouTube, X pessoas assinaram isso. Embaixo tem o quê? 250 e blá 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 mil pessoas curtiram isso. E nesse screenshot, eu não sei porque não pegou as fotinhos das pessoas, mas às vezes você pode pegar até a fotinho. Se você coloca essa página com essa brincadeirinha aqui, 100%, com 99% de certeza estatística, que essa página converte mais do que a outra. É incrível isso, é incrível. Isso é simplesmente você acionar o gatilho da prova social. Exemplo 2. Exatamente aqui, vamos lá, acho que a gente vai mostrar um outro exemplo. Eu estou no lançamento, e aí no lançamento tem o quê? Comentários. Comentários de pessoas reais. E aí o que acontece? Quando eu tirei esse screenshot, 2.000, mais ou menos aqui, talvez vocês vejam o tamanho, 2.339 pessoas comentaram. E lá tem um comentário. E são pessoas reais. Agora é o seguinte, nunca forje prova social. Depois da invenção das mídias sociais, você não vai durar muito tempo. Então, você não pode forjar prova social. Agora, vocês querem saber o nível avançado da prova social? Esse aí poucas pessoas sabem. Nível avançado. Poucas pessoas aplicam. Pessoas que sabem isso, poucas pessoas sabem aplicar. Nível avançado da prova social. Esse nível é similaridade. Olha só, mais um teste. O cara falou assim, será que a gente conseguia levar ao quadrado o poder da prova social? Sim, voltou para o mesmo hotel. Lembram do hotel que ele falou que a maioria dos hóspedes que estavam nesse hotel reutilizam as toalhas e aumentou em 26% a quantidade de pessoas que reutilizaram as toalhas. Gente, com linguagem, vocês estão entendendo? Só palavrinha escrita, linguagem, bum, resultado. Ele fez o seguinte teste, ele testou a maioria dos hóspedes desse hotel reutilizam as toalhas versus a maioria das pessoas que ficaram nesse quarto reutilizam as toalhas. E aí, o que aconteceu? Estatisticamente, 35% das pessoas a mais reutilizavam as toalhas. Por que isso acontece?
Porque a gente tende a seguir quem é parecido com a gente. É muito interessante. Exemplo, se você quer atrair uma pessoa para o seu lado, para uma festa, imagina que uma festa. Se você falar que muita gente vai na festa, não necessariamente vai funcionar. Se muita gente igual a ela vai à festa, aí funciona muito bem. E eu testei isso com o meu filho. Não, é verdade. É sério, eu tava lá em Balneário, se não me engano foi depois da aula do meu sucesso da última vez. Fui lá para Balneário, aí tava com meu filho, eu surfo. E eu tava tentando ensinar ele a surfar, né? É muito legal. E ele tava com a pranchinha, tudo que eu queria é que ele subisse na prancha, pegasse a onda E é muito mais fácil falar do que fazer. Vamos lá, filho, vamos. Ele não queria, nossa, era água na cara dele. Aí o que eu fiz? Eu manjo dessas coisas, prova social no meu filho, né? Olha o tanto de surfista ali, meu filho. Olha o tanto de surfista. E meu filho tem 4 anos, ele não tem linguagem bem desenvolvida como eu e você tem. Ele não sei se ele entende muito argumento quanto eu e você. Aí o que acontece? Será que ele subiu na prancha? Nem morto. Aí de repente, eu vi uma criança igual a ele. E a criança botou a prancha e foi. Eu falei assim, olha ali, ele viu outra criancinha indo, adivinha o que ele fez? Foi. Inclusive eu e a Juga até gravamos um vídeo um dia, a gente posta até no YouTube, né? E foi, gente. Por quê? Porque aquela pessoa era igual a ele. Logo, quando você chegar na prova social, você tem que mostrar pessoas iguais às outras pessoas. Agora, como é que você faz isso num ambiente onde o seu cliente pode ser qualquer coisa? Você mostra muitas provas sociais diferentes. Então, assim, por exemplo, 50 fatos sobre o fórmula de lançamento. Eu coloquei 50, na verdade, agora a gente está com bem mais, 50 pessoas em carne e osso para elas verem. Porque se eu mostro um estudo de caso, por exemplo, de um músico, um CEO vai olhar e falar assim, muito bom para os músicos. Pergunta como é que eu sei disso. Ele escreve no comentário, muito bom para ele, mas não funciona para mim. Aí eu mostro um estudo de caso de um homem e as mulheres. Ele faz isso porque ele não tem um filho para cuidar. Ele não tem que... Então, assim, aí quando eu mostro um estudo de caso da mulher, então eu comecei a testar e mostrando diferentes estudos de caso, o que acontecia? As conversões vão lá em cima, gente. Lá em cima. Isso, nada bate isso aqui. Nada que eu já testei bate isso aqui. E eu já testei 2 copies de lançamento, 2 lançamentos exatamente, um com muita similaridade, usando o gatilho mental da prova social, isso é quantidade, com similaridade, versus 100. E é por isso que grandes lançamentos tendem a rodar cada vez mais. Por exemplo, o lançamento do fórmula de lançamento. Primeiro lançamento eu tinha X. E eu tinha X estudos de caso de sucesso daquilo. Eu conseguia provar que aquelas X pessoas tinham sucesso. À medida que eu fui lançando mais, eu fui produzindo mais. Hoje em dia a gente tem 511 estudos de caso. Em vídeo, testemunho, produzidos. Logo, o mais legal é que durante um lançamento, isso é muito massa, quando a pessoa... O Ed sabe disso. A galera não compra porque eles têm uma objeção. Todo mundo tem uma objeção. É isso que para. Quando você começar digitalmente a responder a objeção, ao invés de palavra, com estudo de caso e prova, as conversões vão lá em cima. Se você conseguir encaixar um estudo de caso de prova similar à pessoa, vão lá em cima também. E é isso que faz... Às vezes, essa é a diferença, pequenos ingredientes desse, eu te juro por Deus, é a diferença entre um lançamento de 6 dígitos a um lançamento de 7 dígitos com a mesma copy de venda. São pequenos ajustes. E esses são alguns dos pequenos ajustes. Muito importante essa. História. E existe muito sobre storytelling no meu sucesso, tem muito conteúdo aqui. E aqui eu vou te dar só um estudo científico. É o seguinte, é muito mais fácil você vender para quem gosta de você. Certo? É muito mais fácil você vender para alguém que lembra do que você falou. E se você olhar para o seu segundo grau e tentar lembrar de um professor, daquele professor que você lembra, as chances são estatísticas que você não vai lembrar dele ensinando polinômio de 5º grau. Você vai lembrar dele contando uma história. Seu filho ama história. Quem tem filho sabe disso. A gente ama história. A gente está programado a adorar a história. Até religiosamente, as grandes lições eram contadas através de história. Grandes líderes religiosos contavam e faziam impacto através de histórias. Aí um cara falou assim, mas por que a gente gosta tanto de história? E aí ele fez um experimento.
É o seguinte, quando eu falo fato para vocês, nesse exato momento, eu estou falando com vocês. E se eu tirar uma foto do seu cérebro, vai mostrar o seu neocórtex, que processa a linguagem, acendendo. Só que é o seguinte, quando eu conto uma história, você começa a acender e sentir como eu sentia nessa história. E eu vou dar um experimento prático para você entender isso. Se eu contar uma história, que eu tive um acidente... Gente, me desculpa, mas eu vou fazer isso só pela prática. Se eu contar uma história onde eu sofri um acidente, e nesse acidente eu quebrei meu braço, e a minha pele se arrancou, e eu sofri queimaduras de 2º grau, e se vocês pudessem ver as caras das pessoas, o que acontece? As pessoas estão fazendo assim. Existe uma coisa na sua cabeça que chama neurônios espelhos. É isso que faz a gente se conectar uma com a outra. E por mais que você não queira isso, você acende as mesmas funções motoras que eu acendo quando eu conto essa história. Então, se eu mostrar, se você vê alguém com o joelho machucado, você sente seu joelho machucado. Você acende. E mais interessante, se eu conto uma história para vocês, em 1999, você começa a lembrar isso, quando eu era criança, se a gente tirar uma foto do meu cérebro e do seu, a similaridade é muito grande. Logo, se você jogar informação sem história, ela tem um prazo de validade muito rápido. Logo, história é muito importante. Um lançamento sem história, um pitch de venda sem história, não vai ser lembrado tanto quanto poderia. E você vai ter muito menos conexão com a pessoa. É essencial. E esse vai ser massa. Esse aqui eu acho que eu nunca falei dele. Opa! Não, e por fim não. Vou voltar aqui. Referência de terceiros. Essa eu testei. Galera, lembra que eu falei que eu tive a minha primeira empresa, ProLeilões? E eu fiz múltiplos 7 dígitos com elas em lançamentos? Eu fiz ela sozinho. Tinha um afiliado. Nada. Nem um parceiro me recomendando, nem nada. E aí é o seguinte, eu vivi assim, e fui bem. Só que eu descobri o seguinte, isso empiricamente primeiro. Depois a gente foi descobrir cientificamente. Tudo que eu conseguia fazer X sozinho, quando eu tinha uma pessoa me recomendando, aquele X, uma lead, para mim tudo nos meus lançamentos são mensuráveis, virava 10X. A chance daquela pessoa converter virava em 10X. Primeiro em mim, depois em vários alunos. Interessante isso. 10X, de onde vinha aquele 10X? Então, quando o Érico falava que ele era bom, X. Quando alguém falava que o Érico era bom, 10X, como é que aconteceria isso? Seguinte, a gente segue autoridades. Basicamente isso. E não tem nada de errado com isso. Por que você segue autoridade? Porque você não tem tempo de aprender tudo. Você não tem tempo de aprender medicina para saber. Então você vai procurar uma autoridade que vai te dar um atalho para você fazer uma decisão que você não tem tempo de tomar analisar todas as coisas. É normal, você segue experts, é super normal. Então não tem nada de errado. Então quer dizer que quando alguém vira uma autoridade para você, a chance dela dizer sim para você é muito maior. Faz sentido? Faz sentido. Agora, como é que você vira uma autoridade? Assim. Vale, dá para estudar medicina por, sei lá, 10 anos, 20 anos. Aí você vai virando, depois vai provando, só que tem um jeito muito mais rápido. E esse jeito muito mais rápido é alguém que descobriu que a autoridade não está em você, mas está na cabeça de quem está lá. Então, para muita gente, no meu mercado, eu sou uma autoridade em lançamentos. Mas quando eu chego no balcão da TAM lá e a mulher não me conhece, você acha que ela fala, oi, Érico Rocha, você é especialista? Ela não está nem aí para mim. Você está entendendo? Porque a autoridade, eu não carrego a autoridade comigo. A autoridade fica lá. Agora existe um jeito. Agora é o seguinte, se o presidente da TAM chegasse, enquanto eu estivesse lá no negócio, falasse assim, Érico Rocha, tudo bom? Chegasse para a mulher que estava atendendo, meu Deus, toma conta desse cara, que esse cara sabe muito de marketing digital, de lançamento. Bum! Autoridade. Instantaneamente. Assim, ó. Então, o que acontece? Quando você conquista a autoridade e confiança de alguém, você pode, num e-mail, num estalar de dedo, transferir quase toda essa autoridade para outra pessoa. Assim. E tende a ser mais importante do que se você se falar. Então, quando um grande player do mercado, do seu mercado, fala, cara, eu recomendo esse cara, vai lá, muita gente confia nele como uma autoridade, logo associa você como uma autoridade. Agora vem a pergunta clássica. Quer dizer que eu posso? Quer dizer que eu posso? Quer dizer que eu posso? Quer
criar autoridade assim? Pode, desde que um grande player queira transferir essa autoridade. Agora é o seguinte, como é que você faz um grande player transferir essa autoridade para você? Se você não tem essa autoridade, como você faz? E demorou muito para eu descobrir. Tem vários jeitos, tem mais de 23 gatilhos. Esses gatilhos que eu estou te falando para vocês, essas técnicas, eu mostrei no marketing digital, você pode aplicar no seu filho, mas você pode aplicar também em grandes players. Como é que você faz? Um bom jeito é você criando valor para ele primeiro. Cria valor e cria valor. A segunda dica é você criar de forma consistente. Porque você vai criar agora e ele vai esquecer daqui a pouco. Do mesmo jeito que você vai esquecer quando alguém criar de você. É normal, viu, gente? Quem fica bravo com os outros, só está no nível 1, não está no nível 4. Você vai criar de forma consistente. E de forma consistente. E tem vários jeitos, tá? E aí você vai criar prova social. O mais difícil em tudo que eu faço é você pegar o seu primeiro cara. Se você pega o primeiro cara, porque aquele primeiro cara não quer estar sozinho, ele não quer tomar o risco de você. Mas uma vez que você pega o primeiro, você pega vários. E eu não sei se o Sandro usou isso nos estudos de caso dele, mas a chance, sou capaz de alucinar que o primeiro estudo de caso dos cinematográficos que ele faz excelente aqui, deve ter sido, depois ele me fala, muito mais difícil que agora. Porque agora ele chama as pessoas e ele pode mostrar, olha, senhor de sucesso, tá vendo esses estudos de caso aqui? De pessoas igual a você? Não sou capaz de alucinar que deve ter gente até pedindo para ele fazer isso. Eu sou capaz de alucinar. No começo não era assim. Ou sou capaz de alucinar que não era assim. Posso estar errado. Estatisticamente, acredito que não seja. E vai sendo assim. E aí você cria prova social. Depois é uma avalanche. Depois, aí você vai ter que falar, agora não. Agora minha lista de estudos de caso, minha lista de X, minha lista de parceiros, não tem nem como falar com todos eles. Porque você vai colocar similaridade. E, nesse processo, você vai colocar história também. Galera, isso acontece, se você quiser aplicar isso, todas as vezes, antes de fazer uma oferta, a sua chance estatística... Érico, mas tem aquela coisa que o cara nunca esqueceu aquele favor, então não tem prazo de validade. Eu estou lidando com estatística, gente. Eu acredito que na escola a gente não devia aprender geometria, matemática, a gente devia aprender estatística. Porque quando a gente sabe estatística, o mundo fica mais simples de entender. Então, estatisticamente, se você fizer isso com consistência, sua chance de lançamentos vai ser muito maior. Muito maior. E eu tenho tanto estudo de caso para provar isso que eu não tenho mais tempo. E antes de terminar, vou fazer um porfim aqui, queria contar uma história para vocês. Há 25 anos atrás, 2 caras se formaram no mesmo curso, na mesma universidade, e eles eram bem parecidos, esses caras. Ambos tiravam notas boas, ambos eram bem sociáveis e ambos tinham fome de sucesso. Cara, sucesso, sucesso, sucesso. E recentemente eles se encontraram na festa de comemoração de 25 anos de formado. E acredite ou não, eles eram bem parecidos ainda. Os dois se casaram, os dois tiveram 3 filhos e os dois acabaram por a trabalhar, me empolguei, a trabalhar na mesma empresa. Só que só tinha uma diferença. Um era o gerente comercial de um pequeno departamento da empresa e o outro era o presidente. Você já parou para pensar o que faz a diferença o que faz tanta diferença na vida das pessoas? Às vezes não é a inteligência, às vezes não é o background, às vezes não é um querer mais sucesso que o outro. Essa história que foi escrita por um cara que chama Martin Corroy ajuda a gente a entender que a diferença, onde eu acredito, a minha interpretação, está no que cada um sabe, na informação que cada um tem e no que cada um bota em prática. Eu não sei onde vocês querem, em que lugar vocês querem estar quando vocês fizerem a próxima reunião de...
Alguns de vocês estão formados, outros não. Mas a reunião com as pessoas com quem você formou. Mas é surreal isso. Eu não sei onde vocês querem ir daqui a 10 anos. Mas o que eu tenho certeza que é informação transforma. O Sandro estava falando exatamente isso. No caso do Osíris, transforma. Só que informação por informação não transforma. Informação colocada em prática transforma. E é por isso que eu agradeço tanto pelo privilégio, nesse exato momento, de ter o meu sucesso. Porque o meu sucesso disponibiliza esse tipo de informação direto da fonte. Eu amo fazer isso. Eu agradeço muito pelo privilégio de estar divulgando um pouco da informação que funciona para mim e para os meus alunos, mas eu agradeço mais pelo privilégio de poder consumir essa informação. Sandro, obrigado. Essa foi a live classe de hoje. Eu fico muito feliz e privilegiado de estar aqui com você.